Queridos amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu desejo chamar a sua atenção nesta tarde se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Abra comigo no capítulo de número 2, nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 5. Romanos capítulo 2, lendo do versículo 1 ao versículo de número 5, estas palavras: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escapará do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. E o título deste sermão nesta tarde, nestas palavras aqui do apóstolo Paulo sobre o juízo de Deus ou o tribunal de Deus é: preparando-se, estando pronto para prestar contas a Deus. O juízo de Deus, o tribunal de Deus, naquele grande dia, quando a luz deste mundo se apagar para cada um de nós e nós partirmos para a presença daquele que nos deu a vida e nos trouxe a existência e nos chama de volta à sua presença, então será estabelecido o tribunal de Deus, será o dia de prestarmos contas ao Senhor. Observe estas palavras do versículo 2: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Versículo 5: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O juízo de Deus. Bem, Paulo inicia neste capítulo falando aqui a respeito do pecado, marque você, e sobre este poder e a capacidade que o pecado tem para enganar pessoas. Bem, ele argumenta da seguinte maneira: ele está argumentando aqui com pessoas que, embora possuem uma crença em Deus, embora possuem uma religião, uma crença no Deus vivo, eram pessoas que seguiam pela vida quebrantando as leis de Deus. Eram pessoas que pareciam imaginar, se convenceram de que porque elas criam na existência de Deus, porque elas criam em Deus, tinham fé em Deus, eram religiosas, elas escapariam do juízo de Deus naquele grande dia, embora viviam em seus pecados. Veja o versículo 1: portanto, és inexcusável ou indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas tu, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Veja o versículo 21 e 24, ele continua o raciocínio: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Isso é sobre o auto-engano espiritual. Isso é sobre aquela capacidade que cada um de nós tem do auto-engano espiritual. É o que acontece, o auto-engano espiritual, a auto-ilusão espiritual. É o que acontece com uma pessoa que possui uma religião, mas ainda não experimentou regeneração, ainda não experimentou conversão. Aquela experiência descrita na palavra de Deus, de ter os teus pecados perdoados, de ter, se eu posso colocar nesses termos, um encontro de arrependimento aos pés de Cristo com o teu Criador, uma nova vida, ter nascido de novo. A autoilusão espiritual acontece com uma pessoa que possui uma religião, mas ainda não experimentou a conversão. O pecado ainda é quem dita as regras nesta vida. O pecado é um companheiro próximo, um companheiro íntimo de cada dia, na noite, pela manhã, ao longo da jornada. O pecado está muito próximo. O pecado é um amigo conversante. E a religiosidade torna-se uma válvula de escape para apaziguar uma consciência culpada. Assim, muitas pessoas buscam apaziguar ou acalmar a consciência através de práticas religiosas, através daquilo que é chamado hoje de uma experiência espiritual, espiritualidade, ter uma espiritualidade.
e uma sociedade religiosa, tão religiosa como a nossa, não cristã, mas uma sociedade religiosa como a nossa, há a tendência das pessoas se autoconvencerem de que porque eu tenho uma religião, de que porque eu tenho uma espiritualidade aí salpicada de cristianismo, salpicada de espiritismo, salpicada de qualquer coisa, de boas morais, de bons costumes, porque eu sigo uma religião, eu busco ser um cidadão bom, decente, e eu pratico a minha espiritualidade sem fazer o mal ao próximo, então Deus, Ele não se importará com os pecados do meu coração. Ele não se importará com os pecados do meu pensamento, a minha cobiça, a minha inveja, o meu ódio, o meu orgulho, a minha imoralidade, toda esta rebelião que existe dentro de mim, contrária a Deus, contrária à vontade de Deus e seus padrões. Tudo estará bem comigo no dia do juízo, contanto que eu viva a minha espiritualidade e busque ser uma boa pessoa com o próximo. Deus não se importará com os meus pecados do coração, com os meus pecados internos. Assim, este é o auto-engano de possuir uma fé, de possuir uma religião e não ter experimentado esta obra do alto que é a conversão. Eu posso viver longe de Deus no coração e na mente, dia após dia, conquanto que eu tenho uma fé em Deus, uma espiritualidade sã, sincera, não importa os meus pecados, não importa o estado do meu coração, meus pecados não confessados, encarados, arrependidos, e é exatamente por causa dessa capacidade para o auto-engano espiritual, essa capacidade que nós temos de nos enganar e também de enganar os outros, porque ninguém lê o coração do outro, que deve haver um dia de juízo. Que deve haver um dia de prestar contas, um dia em que os livros serão abertos diante de Deus. A caixa preta de nossa alma. Oh, queridos amigos, a caixa preta de nossa alma, porque todo pensamento, toda palavra, toda imaginação que sobe ao coração e à mente, que foi alimentada, que foi organizada, que foi colocada em palavras também, ficou como registro em uma caixa preta, e naquele dia, tudo isso será aberto por causa do auto-engano, dessa nossa capacidade de nos enganarmos diante de Deus e de enganarmos o próximo. É necessário um dia de juízo, é necessário um dia de estarmos diante de Deus, que conhece o coração, para prestar contas a Ele da realidade da nossa vida. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre um dia de juízo. Veja o versículo de número 2. Que palavras tão diretas e tão claras, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. O dia do juízo de Deus, é aquele dia, versículo 6, quando Ele recompensará cada um segundo as suas obras, um dia de prestar contas. E a palavra de Deus, tanto aqui quanto em outras passagens, é crystal clear, é clara, é direta, é sem sombra de dúvidas, é preto no branco, de que ao morrer, nós entramos na presença do Senhor para o julgamento. Veja comigo Hebreus capítulo 9, um texto também conhecido. Versículo de número 27, como aos homens está ordenado por Deus morrerem uma vez, vindo ou vem depois disso o juízo. Há tantas passagens, meus queridos amigos, eu devo lhe alertar sobre isso. Ao final de nossa vida, há um dia marcado, uma hora marcada, da qual nós não poderemos faltar, nós não atrasaremos, porque será o Senhor que nos chamará e nos comandará a entrar em sua presença. Há um dia determinado, há um momento estabelecido no horizonte, no ponto de fuga final da nossa existência, deste lado da eternidade, quando nós deixaremos este corpo para trás, para entrar na presença de nosso Criador. É chamado na palavra de Deus de um dia de juízo. É um dia de prestarmos contas ao Senhor. É o dia de estar diante dEle, um dia de juízo para você e para mim na presença do Senhor. Por que da necessidade de um tribunal de Deus? Por que da necessidade de um dia de juízo? Será que eu estou dizendo que é por esta razão apenas, por causa da capacidade humana do auto-engano, e assim a necessidade de Deus, que vê o coração, julgar a essência de nossas atitudes e pensamentos? Oh, não é somente por isso, amigos, mas é por causa do pecado. O pecado que está dentro de cada um de nós, o pecado em toda a sua abrangência possível e em toda a sua consequência. O pecado é a razão da necessidade de um dia de juízo, que Deus se assente em seu trono para julgar todos os homens, todos os anjos. O pecado é a razão. O que é o pecado? Você já se perguntou? O pecado, segundo a palavra de Deus, é a maior miséria humana.
Me recordo lendo um livro de um economista inglês chamado A Riqueza das Nações. Tremendo livro, influenciou uma época. Mas existe um livro a ser escrito ainda chamado A Miséria das Nações. E a única palavra constando neste livro será o pecado. O pecado é a miséria das nações. O pecado é a miséria da alma humana. O pecado é a tragédia humana. É por causa do pecado que entrou no mundo e entrou dentro de nós e trouxe a tragédia, a miséria, a nossa separação de Deus e poluiu este mundo e a alma humana, que Deus deve estabelecer o seu tribunal e aquele dia quando nós entrarmos em sua presença, este dia de juízo. É por causa do pecado. O pecado, diz a Bíblia, é a transgressão das leis de Deus por atos, por palavras, por pensamentos, por ações, por omissões. O pecado é impiedade, uma atitude errada contra Deus. No versículo de número 8 nós lemos essas palavras: mas a indignação e a ira aos homens que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. O pecado é iniquidade. O pecado é um coração contencioso contra Deus. O pecado são sentimentos que levantam dentro de nós. A raiz está aí. Contra Deus, contrário à vontade de Deus. O pecado é a alienação de Deus. O pecado é viver como se Deus não existisse e não se importasse. O pecado é ignorar a verdade. O pecado é rejeitar a Deus, é se afastar de Deus. E nós nascemos assim, e nós vivemos assim, e nós escolhemos viver assim. E por isso nós devemos ser julgados por Deus um dia. Trazidos à sua presença. O pecado, queridos amigos, é iniquidade. E iniquidade é a perversão do nosso caráter. Toda a nossa cobiça é iniquidade. Toda a nossa inveja é iniquidade. Todo o nosso orgulho, que é a raiz de tantos pecados, que é o câncer em todo relacionamento, toda a autodeterminação que há dentro de cada um de nós, em viver como se Deus não existisse, em passar por cima daquela voz da consciência da parte de Deus, toda a nossa sensualidade é impiedade, toda a nossa mentira, todo o nosso egoísmo, toda a rebelião no coração contra os padrões de Deus, isto é pecado, isso está dentro de cada um de nós. Saiba que o pecado é primariamente contra Deus. Você já pensou sobre isso? É contra Ele que nós pecamos. Mesmo quando nós fazemos algo que fere ou que machuca o próximo, é contra Deus que nós pecamos, porque esta lei de Deus que diz: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, daí a necessidade de sermos julgados por nossos pecados diante de Deus. Um dia de juízo será necessário porque Deus é santo. Isso é, porque no final das contas, Deus conhece o pecado. E é isso que está por trás do dia do juízo. A santidade de Deus o obriga, se eu posso colocar nestes termos, a sentar-se em seu tribunal de juízo. A santidade de Deus é contrária a todo o pecado. Queridos amigos, nós ouvimos isso o tempo todo. E às vezes quando eu tenho conversado com pessoas e ali tentando explicar o Evangelho e mostrando o que a palavra de Deus diz sobre o nosso estado espiritual diante de Deus e as nossas mazelas e os nossos pecados, as pessoas às vezes no final de uma longa história elas dizem: mas eu fiz também tantas coisas boas e Deus é justo. Sim, Ele é justo. E porque Ele é justo, Ele deve julgar. Porque Ele é justo, Deus deve julgar. Porque Ele conhece o coração. Porque Ele atenta aos pensamentos, Deus deve julgar. O ensino da palavra de Deus é tão claro que ao final da vida, na morte, ao julgamento, Cristo se assentará no seu trono, os livros se abrirão e todo homem e mulher será conhecido e julgado por toda a sua vida interior e exterior, por toda a sua ação e postura em relação à palavra de Deus, em relação aos ditames da lei de Deus e ao chamado do Evangelho a respeito de como nós ouvimos e respondemos a esta verdade. Bem, deixe-me lhe falar isso. A Bíblia ensina que este julgamento, ele é para todas as pessoas, ninguém estará de fora. Bem, neste grande dia de juízo, a Bíblia descreve que Deus dividirá toda a humanidade em dois grupos distintos diante da barra do tribunal do Senhor. Dois grupos serão separados. Há uma descrição tão simbólica e tão sintomática deste dia de juízo em Mateus. Abra comigo no capítulo de número 25. Aqui está o Senhor Jesus Cristo descrevendo aquele dia, quando toda a humanidade será reunida diante do Senhor.
E o Senhor, Ele próprio, o Salvador, se assentará em julgamento, irá estabelecer o seu julgamento em verdade. Mateus 25, de 31 a 33. Ouça essas palavras. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, isto é, Jesus Cristo, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Observe agora, aqui está a imagem. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja agora o versículo de número 41 em diante. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você percebe como será? Há uma descrição simbólica aqui no versículo de número 31. Versículo de número 33, ele diz: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Ovelhas e bodes são representados aqui, toda a humanidade, em dois grupos distintos. Ovelhas são aqueles que seguem o seu pastor, Cristo Jesus, o Rei da Glória. Bodes são aqueles que se parecem com ovelhas, mas possuem uma natureza muito distinta da natureza de uma ovelha. Por ovelhas, o Senhor Jesus Cristo significa que homens e mulheres que um dia encararam e se arrependeram de seus pecados, que foram convertidas de seus maus caminhos, que reconheceram a sua alienação do seu Criador, que buscaram a Deus de todo o coração pelo caminho que Ele proveu, isto é, por meio de Jesus Cristo, Senhor, são chamadas ou figuradas aqui como ovelhas seguindo o bom pastor. São homens e mulheres, meninos e meninas que colocaram a sua fé inteiramente no Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele fez no lugar de pecadores, naquela cruz de dor e agonia, sendo então perdoados em vida, salvos em vida da condenação, tornaram-se seguidores do Senhor Jesus Cristo, Salvador, e estes também estarão presentes diante do tribunal de Cristo. Todos estarão. Sim, estas ovelhas ou estes salvos não estarão ali para serem condenados, é claro, mas para ouvirem dos lábios do Senhor Jesus Cristo estas palavras: então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Que palavras tão tremendas! Ovelhas por bodes. O Senhor Jesus Cristo representa todo homem, mulher, menino e menina, jovem e ancião que persistiu em rebelar-se contra Deus, que permaneceu em sua alienação de Deus, que escolha uma vida independente de seu Criador, uma vida independente da lei, da palavra de seu Criador, que desprezou o chamado e o convite ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, que amou mais as coisas que desagradam a Deus, que abraçou a mentira deste mundo que diz que não há Deus, nem céu, nem inferno, que você pode viver como se fosse um animal e tudo chegará ao fim, que a existência é sem propósito e que esta vida se resume, esta vida somente à mentira de Satanás, de que não há um Criador. Todo homem e mulher que abraçou a mentira de Satanás a respeito da santidade de Deus, que Deus não se importa com pecados, conquanto que você seja uma pessoa religiosa decente, que não há necessidade de arrependimento de pecados, que você não precisa virar as costas para este mundo, que você pode ser um mundano religioso, ao mesmo tempo ter fé em Deus e viver neste mundo. Cristo chama de bodes, de falsas ovelhas, e estes ouvirão estas palavras do Senhor Jesus Cristo, do versículo 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Queridos amigos, naquele dia de juízo, 2 sentenças somente serão declaradas. Maior que isso. Para aqueles que, sendo pecadores e crendo no Senhor Jesus Cristo, colocaram toda a sua dependência no Salvador para a eternidade, e o buscaram para o perdão, como pecadores arrependidos se aproximaram de Deus, clamando por vida, por salvação, por um novo coração.
eles são colocados aqui como que à direita de Deus. No versículo de número 24, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, destra, aceitação, ser recebido por Deus. Para aqueles que desprezaram o evangelho da graça redentora, o único caminho de salvação, persistiram em sua rebelião contra Deus até o final, amaram mais os seus pecados, desejaram este mundo e não o perdão de Deus. Então estas palavras, então dirá também aos que estiverem à esquerda. A esquerda representa aqui desfavor. Querido amigo, você está pronto para o juízo de Deus? Em que grupo destes dois grupos você se encontra? Oh, não me venha depois dizer ao final do culto, pastor, estas coisas que a Bíblia representa sobre o inferno, pastor, sobre a eternidade, sobre julgamento, o senhor não percebe? Isso são apenas símbolos, pastor, símbolos. Oh, meu querido amigo, eu não consigo entender como alguém pode encontrar qualquer alento ou paz em pensar que estas coisas são símbolos, uma vez que símbolos são representações mínimas de uma realidade maior. Se estas palavras são simbólicas, quanto muito maior a realidade daquele dia de julgamento e terror. Pense sobre isso. Em que grupo você se encontra nesta tarde? Aqui neste lugar, acompanhando nesta tarde, você é uma pessoa salva? Você já encarou os teus pecados diante do teu Criador, sozinho, envergonhado, aos pés dele, clamando por vida e por salvação? Você já foi salvo. Não é suficiente reconhecê-lo apenas em tua mente. Reconhecer pecados significa encará-los e confessá-los ao teu Criador. Você já se voltou a Jesus por perdão, por salvação. Será que aquele dia chegará para você sem que você tenha buscado o perdão de Deus? Pense sobre isso. Não estar preparado para subir à presença de teu Criador para ser julgado é algo muito, muito trágico. Muito trágico. Suponha você que você foi convidado para uma ocasião especial, uma recepção no Senado Federal em Brasília. Chegou para você uma carta urgente por SEDEX, com um cartão, uma credencial, um código de barra, uma passagem para você ir para aquela reunião, e você foi chamado e convocado, convidado, que é o termo que se usa, não é, no Senado e na Câmara dos Deputados, uma obrigação para se apresentar ali. E você vai a uma recepção muito importante, e você vai ali à Câmara dos Deputados, talvez o Senado Federal, representar a tua família, representar a tua comunidade, a tua organização, mas você chegou ali em Brasília, na porta do Senado Federal, entrando por aquelas câmaras, você descobriu que você não trouxe contigo as tuas credenciais, a tua carta oficial. Você se sentiria, um nécio, não é verdade? Você ficaria embaraçado, não é verdade? Você ficaria envergonhado, não é verdade? Agora suponha que você irá fazer uma viagem, não de férias, mas de trabalho. Uma viagem importante para a tua firma, e a central desta firma organizou uma palestra em Hong Kong. E você vai para o aeroporto, e você prepara a tua mala, e você pega tudo o que é necessário, e você se dirige àquele aeroporto, e então você faz aquilo que todo viajante internacional teme e sofria. Você chegou no aeroporto e você esqueceu o teu passaporte. É tarde demais. Você já está no aeroporto. Não há como voltar, não há como recuperar o passaporte, não há como pedir a alguém que traga para você. Você irá perder o voo, você não poderá fazer o check-in, você não passará pela imigração, e você se sentirá ali naquele momento um grande nécio, e você ficaria pasmado, envergonhado, e você teria que explicar tudo isso à tua companhia e às pessoas que te esperam naquela organização. Mas veja, por mais embaraçoso que isso seja, ou qualquer uma dessas situações, você poderia ter outra chance, uma outra oportunidade em algum outro momento, não é verdade? Agora imagine isso. É o dia do teu casamento.
E o dia do teu casamento chegou, é a hora, é o momento, é o lugar, e você será casado em uma igreja batista, independente, segundo o rito e o costume dos batistas reformados. Mas você fez algo nécio, muito nécio. Você se esqueceu de registrar o casamento no cartório e pedir o cartório que emita aquele documento, aquele certificado de habilitação que habilita o teu pastor a te casar, para que a cerimônia religiosa tenha efeito civil. E todos estão ali, e será um vexame completo e uma vergonha inteira, e você se sentirá uma pessoa tão tola, tão nécia. Oh, queridos amigos, envergonhado. Mas sim, claro, é possível, a cerimônia poderia ser realizada em um outro dia, não é? Se a tua noiva aceitasse, ou o noivo quisesse ainda ir em frente, não é verdade? Mas aqui está um exemplo infinitamente maior. Você está enfermo, amigo. E é uma enfermidade para a morte, você não irá se recuperar. E é chegado aquele exato momento, os médicos calcularam e previram e falaram com a família: você irá deixar o teu corpo, você deve morrer e partir. E dentro de alguns minutos, a luz deste mundo, essa é a representação na Bíblia sobre a morte, a luz deste mundo irá se apagar para você, e você tomará voo para a presença do teu Criador. Mas você nunca se arrependeu diante do teu Criador. Você nunca o buscou de todo o coração. Você nunca encarou os teus pecados e você nunca foi perdoado pelo Salvador. E a tua alma naquele momento será invadida por terror e por angústia nesta hora. Porque você sabe que agora você irá entrar na presença do teu Criador para o julgamento sem perdão, sem aceitação, sem qualquer esperança do amor, da bondade de Deus, sem qualquer esperança do céu, de ser recebido ou de ter qualquer diálogo com teu Criador. Amigo, você já foi salvo. Você já reconheceu os teus pecados diante de teu Criador. Não é suficiente apenas conhecê-lo em tua mente. Diante de Deus significa arrependimento, encarar os teus pecados e clamar a Deus por perdão e misericórdia e uma nova vida. Você já se voltou a Jesus Cristo para o perdão. Você sabe, conhece o Evangelho, como buscar e encontrar a Deus. Você já ouviu a respeito daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e alcançou ao vir a este mundo. Você já entendeu o significado da cruz do Calvário, porque Ele precisou morrer, porque Ele deveria morrer, que a sua morte não foi uma coincidência, um acidente do acaso. Você já entendeu que Ele veio para dar a sua vida voluntariamente, que como um sacrifício daqueles realizados no templo antes da vinda de Cristo, Ele se ofereceu como um cordeiro, como um sacrifício por pecado, por pecadores, para que pecadores como eu, como você, pudessem encontrar o perdão na sua morte, na sua justiça, na dívida que Ele pagou, que Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que agora nos traz a paz foi Ele quem experimentou e recebeu. Você já entendeu que aquilo que é necessário para a reconciliação com Deus, Jesus Cristo, Ele fez, e Ele alcançou, e que por meio dele, se eu encarar os meus pecados e vier a Ele como um pecador arrependido, para ter a sua vida perfeita, os seus méritos perfeitos, outorgados a mim, eu posso ser salvo e perdoado. Amigo, você já foi salvo, você já foi transformado, você já se voltou ao Senhor Jesus Cristo como um pecador convicto e arrependido. Não importa o grau desta convicção, você já se aproximou de Cristo para o perdão. Quando será este dia de julgamento? Daí está explícito na palavra de Deus, no texto que eu li. Ao homem está determinado morrer uma só vez e depois disso o juízo, Hebreus 9, 27. O ensino da palavra de Deus é que terminados os nossos dias estipulados por Deus, a morte sela o nosso juízo. Este juízo, obviamente, ele não será imediatamente, mas ele será quando Cristo retornar. Todavia, marque isso, o veredito já foi selado, os autos já foram concluídos,
o julgamento já foi assinado. Aquele dia de juízo será apenas a declaração e o bater do martelo. Esse é o ensino da palavra de Deus. Deixe-me lhe dizer isso com toda sinceridade, com toda ousadia e toda clareza. Você não encontrará na palavra de Deus qualquer ensino que seja a respeito de um local, de um lugar chamado purgatório. Não há tal coisa na palavra de Deus de um lugar intermediário onde eu posso ser purgado em chamas por algum tempo pela medida do meu pecado, enquanto outros intercedem por mim aqui. Você não encontrará isso na palavra de Deus. Isto é uma invenção humana, uma invenção que nasceu nas profundezas do inferno, na mente, nas veias e no coração de Satanás e foi ensinada aos homens. Isso não está na palavra de Deus. Deixe-me lhe dizer outra coisa. Você não encontrará aqui na palavra de Deus, a Bíblia, que é a voz de Deus registrada, o ensino sobre a reencarnação, que depois de morrer você retorna a este mundo. O ensino da palavra de Deus não é reencarnação, é ressurreição. Ao homem está determinado morrer uma só vez e então o juízo. Você está preparado para prestar contas a Deus? Naquele grande dia, quando os teus olhos fecharem para esta vida, o meu e o teu período probatório terminar, então, diante de Cristo e dos santos anjos de Deus e de Deus Todo-Poderoso, você e eu seremos julgados. A Bíblia nos dá uma ideia de relance sobre como será este tribunal, este momento do julgamento. No versículo 2, observe estas palavras, estou tentando lhe conduzir através deste texto, nós estamos em Romanos, capítulo de número 5. Capítulo de número 2, versículo de número 2, estas palavras, e bem sabemos, aqui está um relance, um insight, uma percepção sobre como será estabelecida a justiça. Os autos serão abertos, como será o procedimento neste juízo. Diz o apóstolo Paulo inspirado, e bem sabemos que o juízo ou o dia de julgamento, o juízo de Deus é segundo a verdade. Aquele dia, aquele tribunal será estabelecido sobre uma rocha eterna chamada verdade. Esse é o dia do julgamento que está baseado na verdade de Deus, na verdade da palavra de Deus. Queridos amigos, este julgamento será baseado na Bíblia. Este livro será aberto, este é o código, esta é a legislação, esta é a Constituição, este é o Código Penal. Será baseado neste texto e você teve acesso a ele toda a tua vida. Não será baseado em meus critérios, não será baseado em minha interpretação da lei, porque a Bíblia se auto-interpreta e ela é clara a todo aquele que lê. Esse dia de juízo será segundo a verdade. Aqui está esta verdade, os mandamentos, a vontade de Deus expressa, declarada, estas proposições racionais, embora espirituais, racionais, dirigidas à mente humana, declaradas, seladas, protegidas e guardadas por Deus. Tudo o que nós necessitamos saber sobre Deus e sobre a eternidade está aqui nestas páginas eternas. O juízo, o caminho de salvação. Aqui está a verdade sobre a vida humana, sobre a vida futura, sobre como se preparar para entrar na presença de teu Criador. Este dia de juízo será segundo a verdade, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Será conforme a verdade da palavra de Deus, e entenda isso, será segundo a verdade a respeito de cada um de nós. Será sobre a verdade, baseado na verdade, a respeito de nossos atos, de nossas palavras, aquilo que nós fomos, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós deixamos de fazer segundo a vontade de Deus. Será segundo a verdade a respeito de cada um de nós, não de acordo com a minha imaginação, não sobre aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos, a minha auto-opinião, o meu conceito. Aquele julgamento não será baseado sobre o que nós imaginamos a respeito de Deus, será segundo a verdade. Isto é, este julgamento será uma avaliação verdadeira sobre quem realmente fomos. Veja esse versículo de número 16 deste capítulo. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho, será uma avaliação verdadeira sobre quem realmente fomos, sobre cada palavra que você e eu um dia falamos, cada ato, cada pensamento e para muito mais disso. Tudo aquilo que motivou as palavras, tudo aquilo que realmente motivou a ação, a verdade sobre a vida, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Este dia de julgamento será baseado na verdade, não naquilo que você se convenceu ser verdadeiro ou correto para justificar as tuas ações.
mas o verdadeiro motivo por trás de cada ação. A cobiça que estava por trás daquelas decisões, daquelas escolhas. Toda a imoralidade e sensualidade por trás dos gestos, das palavras, do vestimento, etc. Toda a mentira por trás de todas as coisas ditas. Toda a rebelião contrária aos mandamentos de Deus por trás das escolhas, das decisões. O motivo verdadeiro por trás de tudo na palavra de Deus e nos fatos verídicos, conhecidos e registrados por Deus sobre a nossa vida. Queridos amigos, eu devo dizer que esse juízo será inescapável. Todos nós compareceremos a este dia de juízo, a este tribunal de Deus para sermos julgados. Pasme você ao descobrir isso. Pasme você como um dia eu pasmei. Que quem se assentará naquele dia, naquele trono de juízo e justiça, será o próprio Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 5, versículo de número 10. Ouça essas palavras. 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. Veja o que o Espírito diz a respeito do Senhor Jesus Cristo, Paulo através do Espírito falando. 2 Coríntios 5, 10, porque todos, diz o apóstolo Paulo, que também escreveu aos Romanos, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, isto é, dele, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Meus queridos amigos, pasmem você, será o Senhor Jesus Cristo que se assentará naquele trono de juízo. Cristo Jesus, o homem de grande compaixão e paciência, terno e amável, cheio de grande bondade e grande amor, Cristo se assentará em seu trono de glória e julgará, sim, Ele julgará. Ele veio um dia a este mundo como Salvador para providenciar o meio de reconciliação e perdão. E Ele voltará como juiz de toda a terra. Ele tem todo o conhecimento. Lhe foi dado todo o poder nos céus e na terra. E Ele se assentará. Se você naquele dia de juízo não é uma pessoa salva, você será colocado à esquerda do Senhor Jesus Cristo, representado aqui na palavra de Deus, para a condenação. Porque os teus dias terminaram. E você nunca se arrependeu diante de Deus, nunca o buscou de todo o coração, nunca veio a Ele pela fé. Esse dia então será chamado para você de o dia da ira de Deus. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Eu gostaria muito que você pensasse sobre isso. Este é o dia da ira de Jesus Cristo. Este é o dia da ira do Cordeiro. Versículo 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Ele veio a este mundo como Salvador. Ele voltará a este mundo para trazer o fim. Ele se assentará naquele dia no seu trono de glória, de verdade e de justiça. Eu estaria sendo cruel com você nesta tarde se eu não te informasse sobre isso. Eu estaria sendo infiel à palavra de Deus se eu omitisse esse fato. Se você aceitou a mentira propagada por este mundo, a mentira que está agora no teu coração sobre Deus, que Deus é apenas amor, que Ele não condena ninguém, que Ele não é justiça, que Ele não é santidade, este Deus que o mundo criou, um Deus que é apenas amor. Queridos amigos, Deus não é apenas amor, porque Deus não é Afrodite. Deus é santo, Deus é justo, Deus é glorioso, Deus é um fogo consumidor. Se você abraçou a mentira deste mundo, que você pode viver em teus pecados, contanto que você tenha uma crença em Deus, Cristo Jesus te julgará com ira. Cristo falou mais sobre o inferno na palavra de Deus do que sobre o céu. Naquele dia, se os teus dias tiverem terminado deste lado da eternidade sem Cristo Jesus, sem perdão, Jesus Cristo, Salvador, Ele não te julgará friamente.
Ele não te julgará como aquela estátua que você vê em muitos tribunais, com uma espada na mão, uma balança do outro lado, mas com uma venda nos olhos. Os seus olhos estarão abertos para a justiça. Ele verá todas as coisas. Ele não fará acepção de pessoas, é isso que significa vendo, obviamente, mas naquele dia ele fará, porque ele colocará a direita e a esquerda, e o julgamento é este, que em vida você rejeitou o teu Salvador. Ele não te julgará friamente, de modo neutro, ele te julgará com ira. Será o dia da vingança de Jesus contra você, porque você fechou os olhos para a verdade, porque você pisou nas leis de Deus, porque você rejeitou toda a verdade e se rebelou contra o seu Criador, porque você desprezou todo o comando do arrependimento, porque você ridicularizou o sangue precioso de Jesus e seguiu em frente em tua rebelião. Será o dia da ira de Jesus Cristo contra você. Você amou o pecado, você amou este mundo, você preferiu o aplauso e a atenção dos homens. Você desprezou a Deus em teus pensamentos, agora Ele te desprezará. Você não o quis, não o buscou, não o teve nesta vida, você não o terá na eternidade. E naquele dia, querido amigo, você estará diante do Senhor. E sabe o que acontecerá? A tua consciência gritará dentro de você. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você permitiu que os teus dias se acabassem sem que você tivesse clamado a Deus de todo o coração por misericórdia e salvação? A tua consciência gritará em você em angústia. Ó, meu querido amigo, naquela corte não haverá debate, não haverá discurso. Apenas homens e mulheres condenados esperando a sua sentença e o destino que já foi selado na morte. Não haverá perguntas e respostas naquele dia. Não haverão interrupções, não haverá habeas corpus, não haverá protelação jurídica. O dia chegou e todas as evidências estão reunidas. Não haverá defesa. Qualquer tentativa de desculpar-se nem mesmo será possível, porque ali em pé estará uma testemunha contra você, a tua consciência te acusando. E você permanecerá calado e convicto. E você se sentirá fraco pelo peso da culpa, do remorso, da vergonha, convicto enquanto tudo é declarado e revelado sobre você, apenas aguardando a sentença do juiz que dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Você crê nisso? A sentença terrível, aterrorizadora, que mostrará e transparecerá a ira, a indignação de Deus contra o pecado e o pecador. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Mas, querido amigo, longe de Deus, para longe, longe, longe da presença de Deus, na escuridão, nas trevas eternas, onde há ranger de dente, onde o verme nunca morre, onde o fogo nunca se apaga. Pastor, esses são símbolos, queridos amigos, símbolos de uma realidade tão maior, tão terrível, tão horrível, mas não precisa ser assim. Não é necessário que seja assim. Não precisa ser o teu caso desta maneira. Você não precisa terminar os teus dias. Esse não precisa ser o ponto final na tua história. Você nunca ouviu estas palavras do amor de Deus em João 3,16? Que Deus enviou o seu amado, querido Filho para ser trucidado, moído e rasgado, para que todo aquele que nele crê não pereça no juízo de Deus, mas tenha vida eterna. Enquanto você ainda está aqui deste lado da eternidade, enquanto você ainda pode puxar, tomar alguns goles de oxigênio do ar que pertence a Deus, enquanto o teu coração bombeia o sangue, clame a Deus, diga a Ele o teu pior,
e peça a Ele que seja misericordioso com você. Diga a Ele, meu querido amigo: Senhor, a minha vergonha, o meu pecado, a minha miséria, me perdoa e me salva. Eu creio na Tua palavra que me diz estas coisas, e eu entendo e creio que o Senhor Jesus Cristo veio mesmo por uma pessoa como eu. Oh, amigo, a salvação não é algo difícil, não é algo complexo. Se alguém te disser que é algo difícil, que é algo complexo, essa pessoa te enganou. Cristo Jesus veio a este mundo para salvar pecadores, e Ele já fez tudo o que é necessário. Você não deve fazer nada, absolutamente nada meritório. Você pode se aproximar dEle agora como um pecador arrependido, com uma simples fé, para tê-lo como teu Salvador. Se você o buscar de todo o coração, ouça essas palavras do versículo 4. Ou desprezas tu a riqueza ou as riquezas da sua benignidade, e a paciência, a sua longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, que te leva ao arrependimento? Não ignore isso. Enquanto você está aqui, coloque toda a tua confiança no Senhor Jesus Cristo. Você crê que Ele te perdoará. Você crê que Ele veio a este mundo mesmo por você. Você confia que Ele te receberá. Você confia que Ele irá perdoar os teus pecados. Você simplesmente vem a Ele como um pecador e deixa que Ele faça o resto. Pertence a Ele a salvação. Deus será justo neste dia de juízo. Eu termino aqui. Ele será justo com o ímpio, o pecador. Ele irá condená-lo. E Ele será justo com o pecador arrependido. Ele irá salvá-lo. Porque Deus é justo. Ele deve julgar. E Ele irá julgar. Você foi informado a respeito disso nesta tarde. Cada amigo presente neste salão foi informado. Se você está acompanhando nesta tarde, você foi informado sobre esta verdade. A tua consciência irá lhe recordar deste dia, deste momento, desta informação. O que você irá fazer com ela? Abrace-a pela fé. Ore ao Senhor Jesus Cristo, onde você estiver. Ou procure um lugar tranquilo, em silêncio, e diga a Ele o teu pior, a tua vergonha. Se entregue por inteiro. É tão simples. Eu tenho repetido isso tantas vezes. É tão simples. Você o busca, você o encontra, você é salvo, e você é salvo para sempre. Vamos orar juntos. Ó Senhor eterno e glorioso Deus, quão grande a nossa ignorância e relutância em crer nestas coisas. Lida conosco, ó Senhor, e faz com que estas verdades reverberem em nossa alma de tal maneira que sejamos despertos. Fala com voz terna e graciosa, descortina esta realidade aos nossos olhos, faz-nos ver o que não estamos vendo. E então, Senhor, ao clamarmos a Ti, ouve e aceita o pecador e responde com favor, com vida e perdão em nossas almas. Nós te rogamos isto em nome do Senhor Jesus, e para o teu louvor oramos. Amém.